Bem, pessoal, na aula de hoje eu vou tratar com vocês um pouco da parte introdutória de cartografia temática. Bem, então quando a gente olha esse primeiro slide, a gente tem uma dificuldade enorme de, de ler esse texto apresentado, né? Quando a gente vai para essa opção, melhora um pouco, mesmo assim, a, a identificação das palavras acaba sendo bastante complicada nesses dois exemplos. Quando a gente tem por fim, essa forma de representação com fundo claro, em destaque o texto, que é o foco, né, dessa apresentação, que vocês consigam ler e compreender esse texto, fica muito mais fácil. Que a gente tem uma definição de cartografia, vocês vão ver que a própria cartografia ela tem um dos objetivos, ela é uma ciência da representação, né, e do estudo da distribuição espacial dos fenômenos naturais e sociais. Então ela está preocupada com a parte de representação. E de propósito eu coloquei aqueles slides anteriores, né, com aquelas cores diferentes, justamente para mostrar a importância da representação, de modo com que a gente venha a obter um conhecimento a partir daquele mapa, né? Então quando a gente olha essa definição, que eu tenho por objetivo representar e estudar a distribuição espacial, né, de fenômenos naturais e sociais. Então, ela vai além da representação, ela também permite a gente estudar e compreender aquele fenômeno espacial, né? Tem um aspecto espacial que ele sempre tem coordenadas, né? Está localizado ali no espaço geográfico, e também de fenômenos naturais e sociais. Então, na cartografia tradicional, aquela que a gente viu previamente, o foco maior era em representar elementos vistos, né? Em geral estradas, questão do relevo, por meio das curvas de nível, então os próprios limites municipais, mais voltado para a parte natural, né? Deixando-se de lado mais a parte social. Então a cartografia temática ela vem e trata desses dois elementos, tá? Então, não só estudar a distribuição, mas também as suas relações e as transformações ao longo do tempo. Então, ela possibilita, quando você tem mapas em diferentes anos, em diferentes épocas, permite com que a gente verifique o quanto aquele elemento ele se alterou ao longo do tempo. Um exemplo, um mapa de desmatamento, por exemplo, né? E essas representações são feitas por meio de representações cartográficas, né, que são modelos icônicos, certo? Que reproduzem os aspectos da realidade de forma gráfica e generalizada. Então essa é uma definição de cartografia, pensando ela de uma forma mais ampla, né, se comparada àquela definição que a gente viu previamente, cartografia enquanto arte, ciência, cartografia enquanto arte, ciência e tecnologia de fazer e usar mapas, né? Então essa é uma definição mais completa, né, que traz a questão de, como já abordei, de representação dos fenômenos naturais e sociais, né, da Terra, e também tem a questão do modelo icônico, né, que representa por termos adequados os objetos. Então esse é um ponto também bastante importante. A cartografia que a gente viu, né, no semestre passado, ela é uma ciência que é responsável pela representação genérica da superfície tridimensional da Terra no plano. Então, basicamente, como eu disse previamente, representa aí elementos do relevo, posições de estrada. Então, você tem vários elementos que ali são representados, são elementos prioritariamente visuais, né, que a gente enxerga na prática. E quando a gente fala de cartografia temática, a ideia dela é representar outro assunto além da simples representação do terreno. Então, ela vai além da cartografia temática que a gente viu previamente. Então, quando a gente fala outro assunto, aí que vem as questões. Então, posso gerar um mapa temático de clima, mais voltado para a parte ambiental. Então, posso gerar um mapa, por exemplo, com algum índice
de desenvolvimento, algum aspecto social em que eu quero representar. Então a cartografia ela vai além dessa simples representação do terreno, certo? Aqui tem uma fala do professor Marcelo Martinelli, ele é um geógrafo, em que ele fala que a cartografia sistemática, a ideia é representar propriedades apenas vistas, já a cartografia temática ela vai além, seria representar propriedades conhecidas dos objetos. Então ele depende de um especialista, tá? Então, quanto à cartografia sistemática, que é o que a gente viu no primeiro semestre, tem foco mais na questão das propriedades vistas, já a cartografia temática leva em conta as propriedades conhecidas. Então aqui só para vocês terem uma ideia da classificação, questão de nomenclatura, quando a gente fala de cartografia sistemática, que são aqui os mapas gerais, mapas topográficos, então mapas de base, então tudo esses são termos utilizados para classificar os mapas quando eu falo da cartografia sistemática. Já quando eu vou para a cartografia temática, os termos utilizados eles são um pouco diferentes. Mapas especiais de compilação, mapas para fins especiais e os mapas temáticos, que é o termo mais empregado, certo? Então tem essas diferenças. Bem, aqui a gente vai agora para alguns exemplos de mapas temáticos. Então aqui é um exemplo em que eu utilizo a variável visual cor para separar as regiões do Brasil, né, para diferenciar as regiões do Brasil, as 5 regiões. Então, norte aqui em verde, nordeste em azul, centro-oeste no rosa, roxo, sudeste vermelho e amarelo representando o sul, certo? Então esse é um exemplo de mapa temático, utilizando a variável visual cor para diferenciar essas regiões. Então o cuidado que tem que ter nesse caso é a questão das cores, é tentar utilizar cores que permitam diferenciar esses elementos, essas regiões. E não, por exemplo, falar que uma região é melhor que a outra, ela se destaca mais que a outra. Porque no final eu só estou querendo diferenciar as regiões, certo? Aqui um exemplo de aplicativos de internet, browsers, né, mais populares por país. Então, de modo similar, a cor é utilizada também para a finalidade de identificar em qual país mais determinados programas são utilizados. Aqui em vermelho eu tenho apenas um, né? Então, esse também é um mapa que utiliza a variável visual cor para essa finalidade. Aqui é a taxa de fertilidade. Então, quando a gente fala taxa de fertilidade, a gente já espera uma ordem. Então, aqui, se a gente olhar, de 0 a 1, crianças, de 1 a 2 crianças, 2 a 3 crianças e assim sucessivamente, até 7 a 8 crianças. Então, quando eu olho um mapa desse, para mim, está mais diferenciando os municípios, muito parecido com esse mapa dos browsers, em virtude do uso dessas cores, ao invés de apresentar uma relação de ordem, que é o que a gente esperaria com esse mapa, certo? Como aqui está pontuado. Então a cor também foi utilizada, mas quando a gente olha essas cores empregadas, a gente não consegue ter uma relação de ordem. Se vocês não tivessem verificado aqui a legenda, certo? Não considerando a legenda, vocês iam dizer para mim que o vermelho provavelmente são os municípios com maior taxa de fertilidade. Porque o vermelho acaba chamando mais atenção se comparado aos outros, as outras cores, tá? Então, a cor também foi utilizada, mas não transcreveu uma noção de ordem, que era o objetivo desse mapa.
E a gente tem um outro exemplo de mapa de cobertura do solo, né, em que eu também utilizo a variável visual cor para essa finalidade. E aí cada classe ela tem cada cor, né, é utilizada para determinadas classes, que aqui representam. Então o solo mais avermelhado, lâmina d'água azul, enfim, essas são as cores empregadas. Bem, até trazendo esse exemplo, e esses são um conteúdo que a gente vai abordar nas próximas aulas, em que é uma pergunta de um concurso do IBGE que, para o registro de dados, pode ser empregadas escalas de medição distintas. Em mapas de uso e cobertura do solo, emprega-se a escala. Então, provavelmente vocês nunca ouviram falar de nenhum desse tipo de escala. A escala que vocês estão acostumados são com as contas, né? E esse é um exemplo de mapa de cobertura do solo. Então aqui eu não quero ordenar nenhum elemento, diferente da taxa de fertilidade, que meu foco é na questão de ordem. E no mapa de cobertura do solo não tem nada de, né, se a gente analisar, não tem nada de intervalo. Tampouco na questão de ordem. Interpolar? Interpolação é um termo não utilizado dentro desse contexto, né? E a parte relacional também não é o foco. Então aqui, lógico que depois a gente, ao longo da disciplina, a gente vai entender isso melhor, mas a única que sobra é a opção nominal, que seria a resposta correta, tá? Então esse é um exemplo de questão de concurso, que aborda conteúdo da disciplina de cartografia temática. Esse é um exemplo também de população por estado no ano de 2000, em que também utiliza-se a variável visual cor, e aqui sim a gente consegue perceber uma noção de ordem, né? Então, aqui, por exemplo, vai do amarelo para o vermelho, certo? Nessa ordem, em que o amarelo seriam os estados menos populosos e em vermelho os estados mais populosos. E as cores elas estão condizentes com essas informações numéricas, né? O vermelho chama mais atenção, o laranja um pouco menos e o amarelo menos ainda. Então eu tenho uma ordem e essa ordem ela está condizente com essa informação do estado ser ou não mais populoso que o outro, certo? Então a cor foi empregada de certa forma corretamente nesse caso. Aqui um outro exemplo de mapa temático, que representando o relevo. Então quando eu olho, e a gente sabe aqui perto do mar, a gente tem uma altitude menor, mais próxima de zero. E à medida em que a gente vai se afastando, a gente vai ter valores aí de altitude maiores. A gente chega aqui no Pantanal, também tem altitudes bem baixas, relativamente baixas, né? Tá aqui o Pantanal, aqui em Mato Grosso do Sul. Boa parte dele se encontra no Mato Grosso do Sul. Quando a gente percebe essas cores, o verde ele acaba chamando mais atenção do que o amarelo. E é lógico, como a gente conhece, sabe que o mar, a altitude ela é mais baixa nas proximidades do mar, a gente vai falar, o verde realmente tem uma, como aqui apresentando a legenda, o verde ele vai ter uma altitude menor, certo? Mas as cores elas não estão muito condizentes com, não dá uma noção visual pra gente, diferente daquele amarelo, laranja e vermelho que foi mostrado previamente, né? Aqui a principal consideração é justamente a cor verde, e aqui eu tenho inclusive um branco aqui intermediário que chama menos atenção do que qualquer outra cor, certo?
Aqui é um exemplo de análise temporal em que a gente consegue perceber aqui uma informação em 2009, em 2012 e a gente vai perceber as diferenças, o quanto se alterou aqui a questão de redes sociais, quanto se alterou ao longo do tempo. Aqui é um exemplo em que eu estou representando tanto relação de emprego e valor. Então tem duas formas de representação, que utilizo as cores, que seria o número de pessoas empregadas por 100 hectares. Opa, aqui eu posso estar enganado, né? Tem que ver certinho a questão desse índice, se tá coerente mesmo. HE é o exemplo de hectares, tá? Acredito que esteja correto, tá? E aqui uma outra forma de representar a quantidade, que é por meio de círculos proporcionais. Então, quanto maior esse círculo, maior o raio desse círculo, maior é a quantidade de área área total de estabelecimentos. Hectare mesmo aqui, tá certo? Porque seria uma área de estabelecimentos, a área, né? Hectare é uma medida de área. Aqui um exemplo em que são animais, em cada ponto corresponde a 233 animais. São assininos, são animais, prioritariamente eles se encontram aqui no Nordeste do Brasil. Aqui também é um outro exemplo de mapa em que faz-se uso dos círculos proporcionais e também usa-se as cores aqui para representar o setor primário, secundário e terciário. Seria a população economicamente ativa. Aqui é um outro exemplo, coloco aqui, em geral, os mapas eles têm a seta para o norte. Esses autores aqui, nos mapas deles, acabaram considerando de outra forma. Aqui também é um exemplo de mapa que teria que transmitir uma noção de ordem, mas quando a gente olha essas cores, elas não transcrevem essa noção de ordem, né? Também a ideia é a quantidade de escolas atendidas por esse programa ProErd. Aqui também é um mapa de cobertura do solo, em que a gente tem as cores aqui para, de certa forma, transcrever uma noção de ordem, né? Principalmente vegetação secundário tipo 1, tipo 2, tipo 3, então aparentemente tem uma noção de ordem, e os outros elementos a ideia é diferenciar. Um outro aspecto nesse mapa é a questão do norte. O mapa está aqui como norte geográfico, mas a gente quando gera um mapa, aqui o norte está para cima aqui no mapa, seria o norte de quadrícula. Aqui é um outro exemplo de mapa temático também, em que o foco é a questão da obesidade, de modo correto, faz-se uso das cores para transcrever a noção de ordem, mas a gente percebe algumas dificuldades em diferenciar algumas cores, né? Às vezes acabam ficando muito próximas, então esse é uma limitação, um problema. Então, esse é um mapa também de cobertura vegetal de várzea, também um mapa de cobertura do solo. Uma questão a se destacar é a questão da cor. Então a cor da água está chamando muita atenção. Então acaba chamando a atenção e não é o foco não é destacar apenas a água, não é um mapa apenas hídrico, né? Então esse é um outro cuidado que tem que se ter. Com exemplo de mapa do metrô, que eu faço uso das cores para diferenciar as linhas, né? Então, diferente do que eu já mostrei, que são elementos representados por pontos ou por áreas, aqui eu, no caso, utilizando uma forma de manifestação que são as linhas, e a ideia é diferenciar essas linhas e não mostrar que uma é melhor que a outra, né? Então, que possuem uma determinada ordem. Aqui um exemplo também de representação em linha, em que a espessura dessa linha ela corresponde à quantidade de pessoas, né? Que aqui está relacionado com a parte de migração na década de 2000. Então, uma observação que eu faço nessa aula, lógico que a cor é a variável
visual mais empregada atualmente, isso não era previamente, né? É uma questão a se destacar. E aqui a gente tem algumas diferenças entre a cartografia sistemática e temática, né? A partir de mostrado esses vários exemplos. Os mapas, eles da cartografia sistemática, eles focam na representação do terreno, né? Já os mapas temáticos representam qualquer tema, né? Como a gente viu previamente, são vários os temas. A cartografia sistemática atende uma ampla diversidade de propósitos, serve para várias coisas. Já a cartografia temática são para usuários específicos daquela área. Se eu faço um mapa de dengue, por exemplo, no município, então isso acaba servindo mais para os especialistas, né, para tomar determinadas medidas. A cartografia sistemática pode ser utilizada por muito tempo. O relevo, lógico que tem as alterações ao longo do tempo, né, a gente tem que tomar esse cuidado. No entanto, uma rodovia não se altera tão rápido, né, lógico que se altera ao longo do tempo. O rio também, a hidrografia, se altera ao longo do tempo também, tá, gente? Mas com uma velocidade um pouco menor, se comparado à cartografia temática. Os dados são superados com rapidez, né? Então, se eu falo uma dengue, falo sobre dengue, isso ao longo dos dias isso vai se alterando rapidamente. Cartografia sistemática, um mapa sistemático, ele não exige um conhecimento específico, diferente da cartografia temática. Eu tenho que ter um conhecimento um pouco mais específico daquela temática, um pouco mais de conhecimento na temática. Cartografia sistemática em geral são elaborados por pessoas especializadas em cartografia, né? Todas aquelas pessoas que têm determinado conhecimento. Já a cartografia temática já é feito por pessoas com diferentes áreas. A cartografia sistemática ele segue gerar uma convenção cartográfica, já a temática já não tem uma convenção cartográfica estabelecida, então esse é um problema. É uma característica em que isso vai depender muito mais gente fazendo, sem qualquer tipo de convenção, acaba tendo diferentes tipos de mapas, nem sempre tão adequados. Uso generalizado de palavras, números para mostrar os fatos é bastante comum nos mapas sistemáticos. Já aqui já faz mais uso de símbolos gráficos, né? A cartografia sistemática acaba servindo de base, né, para as outras representações, principalmente para a geração de mapas temáticos. Por exemplo, os limites dos estados são utilizados para gerar um mapa temático de regiões do Brasil. Então eu utilizo isso daqui como base para gerar um mapa temático. Bem, pessoal, por hoje é isso. Até mais.